Alô, povo de Deus! Está no ar mais uma edição da nossa dose diária de saudade e nostalgia, o Arquivo 21. Você gosta de testemunho forte? Você acha que as pessoas más, tipo os bandidos, os traficantes, têm alguma chance de se converter? Então, segura o coração com o testemunho do Cosme, cantor católico, entrevistado por Maria do Rosário no programa Brasil Cristão, lá de 2006. Mas eu quero que você conte para nós essa transformação maravilhosa que aconteceu na sua vida. Como era o Cosme antes e como ficou o Cosme depois. Então, hoje as pessoas conhecem o Cosme cantor, né? O Cosme ministro de música, com mais de 250 composições, um homem casado, com 2 filhos, uma família linda, trabalhando, funcionário público, mas não sabe que esse ministro de música católico, com mais de 20 anos de caminhada, com música gravada pela Associação do Senhor Jesus, pelo Padre Jonas, pelo Padre Zeca, já foi um dos grandes traficantes do Rio de Janeiro. Vivi 9 anos da minha vida no tráfico de drogas, levado por uma infância agressiva, onde muitas coisas aconteceriam. Eu queria, nesse dia, partilhar para você, não como uma história, somente para comover o teu coração, mas para mostrar para você como o poder de Deus pode agir. E pode agir na vida da pessoa que você menos espera. Você, às vezes, olha para aquela pessoa e diz, não, aquele ali não tem jeito. Não tem mais jeito. Para Deus tem jeito. Tem até uma música popular, e eu não tenho nada contra os compositores, mas tem uma música popular que diz que pau que nasce torto nunca se endireita. Eu quero dizer que pau que nasce torto, Deus endireita, e endireita mesmo. E a minha história é por aí, né? Eu queria contar a história da minha mãe e do meu pai, para a gente entender como eu cheguei a ser o Caveirinha de Cordovil. Ah, seu título lá, seu nome era Sim. Caveirinha. Todos os traficantes, ele tem um nome de batismo. O meu foi cunhado dentro da Umbanda, e foi dado também pelo meu gerente de drogas que me iniciou no tráfico, me deu o nome de Caveirinha. Então, porque todo bandido assim, tem um alto, nome. magrinho, né? Virou Caveirinha. Naquela época era mais magro ainda do que isso, muito fininho. Ia ficar cada vez mais fininho, né, Cosme? Então, começa lá com a história do seu pai. A favelização do Rio de Janeiro, né? Minha mãe saiu de uma cidadezinha do interior, chamada Porto Novo do Cunha, e foi morar no Rio de Janeiro com 2 irmãos para conseguir emprego, e para conseguir um sustento melhor para sua família, né? Eles tinham um sítiozinho no interior e ela resolveu ir para a cidade grande. Chegando lá, confrontou a realidade de um Rio de Janeiro, lá pela década de 40, onde começava a favelização do Rio de Janeiro, não havia emprego, e então ela conseguiu ir morar numa favela que era o Morro do Esqueleto, na época. Hoje em dia é o Morro do Salgueiro, que é na Tijuca, onde está situada a Escola de Samba Salgueiro. Minha mãe, então, foi morar lá, porque o que ela conseguiu foi aquele barraco, e os irmãos da minha mãe conseguiram trabalhar no Jockey Club do Rio de Janeiro, lá perto do Jardim Botânico, ali na Gávea. Eles começaram a trabalhar de cavalariço, quer dizer, eles cuidavam do cavalo à noite para as corridas de manhã, né? Então, eles passaram a dormir e morar na cocheira. E minha mãe ficou tomando conta do animal, preparando, dando comida para as corridas que acontecem sempre muito cedo lá no Rio. Os aprontos, quer dizer, os aprontos é o quê? É o treino do cavalo para depois das corridas. Então, a minha mãe ficou praticamente morando sozinha na favela. Lá no barraco. Um dia ela foi no ensaio do Salgueiro e ela conheceu meu pai. Meu pai, Tião Canela. Na época, meu pai foi muito conhecido nessa escola de samba Salgueiro, mas muitos anos atrás. E ela se encantou por ele naquela época chegou a ser até diretor de bateria. Ela se encantou por ele, gostou dele e começaram a namorar. Ele morava num cortiço no centro do Rio e foi morar com ela lá no barraco. Só que aí minha mãe começou a descobrir uma coisa que no tempo de namoro ela não conhecia. Meu pai era um viciado em bebida alcoólica. Para sambar ele tinha que beber, para desfilar ele tinha que beber, para tudo na vida dele. Para dormir ele tinha que beber, para acordar ele tinha que beber. Para tudo, era um alcoólatra. E aí, depois eles mudaram dessa favela e foram morar na Praia do Pinto. Era uma favela em frente ao Clube de Regatas do Flamengo, o time de futebol do Rio de Janeiro. Havia uma favela chamada Praia do Pinto. E minha mãe foi morar ali com meu pai, e lá foram nascendo meus irmãos. Silmara, Solimar, Selmira, Sônia, Selma, Maura, Carlinho, Ricardo, Pedro, Edson, Luiz e eu. 12 irmãos. Você é o mais novinho? Não, eu era do meio, assim, mais ou menos do meio. 12 né? irmãos? 12 irmãos. Nossa. Eu
nasci dentro de uma... Minha mãe me contava que eu nasci dentro de um carro da polícia. Porque meu pai, tão bêbado, quando minha mãe sentiu as dores, não conseguiu me levar para o hospital, a minha mãe. Então, a patrulhinha da polícia pegou minha mãe e eu saí dentro da patrulhinha. Já nasceu E o policial me pegou, me entregou no Hospital Miguel Couto. Minha irmã Selma nasceu de cesariana. Contava a minha mãe que, quando ela chegou da cesariana, meu pai bêbado deu uma surra nela. Logo muito depois grande, que teve porque o bebê? ele queria fazer sexo com ela, mesmo com ela com pontos. Que ele chegou bêbado e bateu muito nela nesse dia, os Então, era pontos uma história estourando. de violência já, né? De muita violência. Até que o governo Carlos Lacerda, naquela época, ofereceu casa para quem queria ir para a Cidade de Deus, do filme Cidade de Deus, e apartamento a quem queria morar na Cidade Alta. Para tirar a favela ali da zona sul do Rio, que era na Gávea. Hoje em dia lá são os espigões. E nós fomos morar na Cidade Alta. E lá a coisa piorou. Meu pai só chegava bêbado. Ele chegava bêbado, espancava minha mãe, batia nas minhas irmãs, me batia também. Nessa época eu já estava com 12 anos de idade, Você já até para era gente adolescente. adiantar um pouco, eu já era um adolescente. Meu pai, minhas 5 irmãs mais velhas foram embora. Ficou eu e os 6 menores que não tinham que ir embora, ficamos com a minha mãe. E aí meu pai chegava bêbado, levava minha mãe para o quarto, eu ouvia os gritos dela apanhando. Quando eu tentava ajudar, eu também apanhava, eu era muito magrinho. Quem entrava ali sobrava para ele também. Com certeza. Até para ele não bater nos meus irmãos, eu sempre me colocava à frente, porque eu era o homem mais velho que ficou. E a minha irmã mais velha, na época, que ficou, a Selmira, tinha problemas mentais. E aí, às vezes, ele trancava minha mãe no quarto e me botava para ficar servindo cachaça para ele e para os amigos do samba. Ah, iam lá também. Iam. Aí ficava até 5, 6 horas da manhã e eu que ficava servindo cachaça. Entendi. Quando eu cochilava, meu pai me dava uma tapa bem dada na cara e dizia: acorda, desgraçado. E não me deixava dormir porque eu tinha que ficar servindo cachaça. Os amigos dele. Muitas das vezes, bêbados, os amigos do meu pai até me abusavam sexualmente. E quando eu chorava, meu pai me batia e dizia que homem não pode chorar. Era uma contradição. Mesmo nessa situação. Mesmo nessa situação, ele deixava os homens abusarem. Ele trazia prostituta. Trancava minha mãe no quarto e me fazia transar com a prostituta. E quando eu não queria, os dois me batiam. Entendi. Eu passava muita fome, porque ele sumia, né? Aí a gente não tinha o que comer. Então, eu vendia picolé, eu catava lixo na rua para comer, assim, resto de comida. Eu ia na feira, pegava a xepa que o feirante ia dar para os porcos, a gente comia as lavagens dos porcos. E levava também para os seus irmãozinhos. Para os meus irmãos. Minha mãe me botava para estudar e na escola eu levava meus irmãos para comer a merenda. Tive tuberculose de tanto apanhar do meu pai, porque muitas das vezes, né, eu vendia picolé, aí os amigos do meu pai roubavam o dinheiro dele, que ele era pintor de parede, e ele dizia que era eu que tinha roubado o dinheiro. Aí você que apanhava. Eu que apanhava de fio, ele jogava sal, vinagre, e para me dizer onde estava o dinheiro. Então eu dava o meu dinheiro para ele, aí ele me dava outra surra, porque dizia que era eu que tinha roubado realmente o dinheiro dele. E eu apanhei muito, eu tive tuberculose. Quando eu voltei ainda tuberculoso, ele me bateu mais ainda. Nossa. Era uma vida de bebedeira e muita agressividade do meu pai. Minha mãe me forçava a estudar. E um dia na escola um amigo me viu triste e falou: aí, fume esse baseado de maconha que vai acabar a sua tristeza. Eu estava com 14 anos. Fumei meu primeiro baseado, foi muito gostoso, gostei, fui me viciei em maconha. Aliviou um pouco aquela tensão, assim, aquela coisa. Eu consegui esquecer toda a tensão que eu vivia na minha casa, então eu esqueci através da maconha. Entendi. E me viciei. Um dia ele chegou para mim e disse: agora você tem que comprar. Eu não tinha dinheiro nem para comer, como é que eu ia comprar? Imagina. Então ele me botou para vender na escola. Eu vendia cocaína, heroína, maconha e LSD e ganhava em maconha. Dentro da escola mesmo? Dentro da escola, sim. Nos arredores ali, para o pessoal da escola não saber, eu vendia e ganhava em maconha para fumar com os amigos. O dinheiro era para esse cara. Um dia a diretora descobriu, eu parei de vender, ela não soube que era eu, mas sabia que tinha gente vendendo, eu parei de vender e fiquei sem droga. Aí foi no cara, o cara disse: ó, se vira. Então eu comecei a roubar para sustentar o vício. Juntei uma turma de jovens, saía à noite na rua, pegava jovens assim, dava uma surra, roubava o tênis, a pulseira, o relógio e vendia para comprar droga. Roubava o tênis, depois eu já estava assaltando na casa de pessoa. Já vai aumentando, né? O inimigo de Deus vai fazendo a coisa aumentar. Quando eu fui ver, eu já estava roubando na praia, Copacabana, Ipanema, Leblon. Depois eu já comecei a assaltar ônibus. E mentira junto também, né? Uma coisa leva a outra. Mentira, pecado. Eu comecei a assaltar ônibus, eu levava uma pedra no bolso e botava uma touca na cabeça. Até que um dia eu ganhei uma pistola. Nossa.
Ganhei uma pistola Magnum 765 e levei em casa para mostrar ao meu irmão Carlinhos. Nesse dia, meu pai estava matando a minha mãe das várias surras que ele dava. Então eu peguei a pistola, coloquei na cabeça dele, ele de costas, e quando eu ia atirar, Deus não deixou que eu atirasse nesse dia. Matar seu pai, né? Não deixou. Minha mão ficou dura, aí meu pai virou para mim e falou: seu bandido desgraçado, quebrou tudo no apartamento, cama, mesa, fogão, eu deixei. E falou para minha mãe: fica você e teus filhos, e foi embora. Aí nunca mais voltou. Não voltou mais, fui encontrar meu pai um bom tempo depois, e aí é que eu realmente entrei e afundei mesmo e comecei a viver no tráfico de drogas, samba, boate, mulheres, vender droga para políticos, artistas, e achei que aquilo era uma vida boa, champanhe. Era para figurão, era para figurinha, era para todo mundo. Para todo mundo, né? E não tinha pena de mãe, de pai, de filho. E quem nos sustentava, infelizmente, era o viciado. O viciado, aquele que compra droga, você, menino, menina, que está se enveredando por esse caminho, saiba, muito dessa violência que está acontecendo é porque você compra. É o cliente, né? É o cliente que patrocina tudo isso, né? A gente tinha outras formas de conseguir dinheiro, mas o forte naquela época era a venda de drogas. Hoje já tem o sequestro, hoje estão envolvendo também assaltos. Mas era esse daí que era o... Na época, o forte era o tráfico de drogas. E meu dinheiro era para gastar com mulher, boate, eu tinha 5 mulheres, eu gastava dinheiro com droga, e minha mãe estava morando no barraco, eu não dava dinheiro a ela. O dinheiro meu era para sustentar as mulheres, e muito pouco eu dava dinheiro para minha mãe. Mas eu ia no barraco. Assim, de vez em quando eu ia lá, dava alguma coisa. E minha mãe começou a se prostituir. O nome do prostíbulo era Pisa na Barata. A sua mãe? Sim, uma mulher, já uma senhora, porque como meu dinheiro era para mulher, era para droga, era para escola de samba, ela precisava dar de comer meus irmãos. Então, por ter uma cabeça fraca, ela começou a se prostituir num prostíbulo chamado Pisa na Barata. Que história de vida triste teve esta família. Mas olha só, a parte mais bonita está na nossa próxima edição. Você vai entender como é que Deus pôde transformar este homem que levava uma vida totalmente errada. Você não vai perder e temos um encontro na nossa próxima edição. Até lá!